você vai entender por que obedece ideias, pessoas e ambientes sem perceber, e como recuperar a autonomia mental usando o mecanismo socrático de questionamento prático no dia a dia. Você já percebeu que às vezes concorda e só depois percebe que nem pensou direito? Alguém fala com convicção, o grupo inteiro aceita. Você sente um leve incômodo, mas fica quieto, e quando vê, já está fazendo aquilo que nem escolheu fazer. Sócrates chamava isso de ignorância invisível. Hoje você vai entender o erro psicológico que faz você obedecer sem perceber e como parar de terceirizar suas decisões. Porque o grande problema não é falta de inteligência, é algo muito mais sutil. Mas o que exatamente faz você obedecer? No grupo do WhatsApp alguém sugere um plano. Você não quer ir, mas responde fechado. Depois olha para a tela alguns segundos e sente um pequeno desconforto. Quando você não examina seus próprios pensamentos, começa a adotar automaticamente o pensamento dominante do ambiente. Não é fraqueza, é inércia mental. Sócrates não ensinava respostas prontas. Ele desmontava certezas. Ele fazia perguntas até a convicção começar a tremer. E isso não acontece só em debates filosóficos. Acontece na faculdade, no trabalho, no Instagram. Agora observe o que começa a se formar. O preço de não questionar é viver decisões que parecem suas, mas foram instaladas por fora. E o seu corpo percebe, antes de você admitir. Um aperto no peito quando você concorda rápido demais. Uma tensão discreta no estômago quando você se cala, para não destoar. Um cansaço estranho no fim do dia, não por excesso de trabalho, mas por excesso de adaptação. No trabalho alguém afirma com segurança: é assim que o mercado funciona. O tom é firme, a postura é segura, a frase soa definitiva. Seu cérebro associa convicção à competência. E quando alguém parece saber, seu impulso de questionar diminui. Convicção gera autoridade automática, e autoridade reduz investigação. Sócrates chamava isso de falsa sabedoria, quando algo soa inteligente, mas nunca foi realmente examinado. Pergunte mentalmente na próxima vez que ouvir uma afirmação forte: como essa pessoa sabe disso? Você vai perceber algo inquietante. Muitas vezes, você nem percebe que parou de pensar. Você apenas aceitou o pacote completo. No Instagram você reposta uma opinião sem ler além do título. O post tem muitas curtidas. O autor parece seguro. O tema provoca indignação. Compartilhada a sensação de pertencimento. Seu cérebro prioriza a aceitação social antes de coerência interna. Pertencer parece mais urgente do que compreender. Sócrates dizia que a vida não examinada não merece ser vivida. Não como moralismo, mas como alerta. Quando você não examina, você vira eco do ambiente. Antes de compartilhar algo, sustente 5 segundos. Pergunte a si mesmo: eu realmente concordo com isso? Porque existe um detalhe que transforma a obediência em identidade. Depois de repetir uma ideia por tempo suficiente, você começa a defender ela, mesmo sem ter investigado. E quando alguém questiona, você sente como se estivesse sendo atacado. A crítica não atinge só a ideia, atinge você. Aqui está a virada silenciosa. A ideia deixa de ser argumento e vira extensão do seu eu. Em uma discussão você defende uma opinião que nunca analisou profundamente. Fala com firmeza. Repete frases que já ouviu antes. E quanto mais repete, mais acredita. O método socrático consistia em algo simples e desconfortável. Fazer perguntas até que a estrutura da crença mostrasse suas próprias falhas. Mas não para humilhar, mas para revelar o que estava escondido. Quando estiver defendendo algo com intensidade, pergunte a si mesmo: eu já questionei essa ideia do mesmo jeito que questiono as ideias dos outros? E aqui está o risco real. Quando você não questiona suas próprias crenças, qualquer pessoa mais confiante pode dirigir sua vida. Não com força, mas com narrativa. Basta falar com segurança suficiente. Basta usar as palavras certas. Basta repetir com convicção. Você aceita uma regra social sem perceber. Nessa idade você já deveria estar casado. Nessa fase da vida, você já deveria ter estabilidade.
ou uma pessoa como você. Não pode errar nisso. Frases normativas ativam comparação automática. Comparação ativa medo de exclusão. E medo de exclusão empurra você para a obediência silenciosa. Da próxima vez que ouvir você deveria, transforma em pergunta. Segundo quem? Com base em quê? O erro psicológico não é obedecer. É nunca ter percebido que estava obedecendo. É confundir pensamento herdado com pensamento próprio. É defender ideias que nunca foram examinadas. Autonomia começa quando você interrompe o automático. Não precisa virar confrontador. Precisa virar investigador. Escolha hoje uma opinião sua forte e escreva em uma frase simples. Agora faça só 2 perguntas. Qual é a melhor crítica possível contra isso? Eu consigo responder sem ficar na defensiva? Se a resposta for não, talvez essa ideia ainda não seja sua. Talvez seja apenas confortável. Se nenhuma opinião forte surgir hoje, apenas questione uma frase normativa que você ouvir. Não para atacar, mas para entender. Sócrates não oferecia conforto, oferecia clareza. Ele sabia que a verdadeira liberdade não está em ter muitas opiniões, está em saber de onde elas vieram. Talvez você nunca tenha sido manipulado de forma explícita. Talvez apenas tenha vivido no modo automático. E o automático é conveniente, mas não é autônomo. A pergunta final não é se você é obediente, é se você está pensando de fato. Porque quando você começa a examinar suas próprias certezas, algo muda. Você pode até continuar concordando, mas agora é escolha. E escolha consciente tem peso. Comenta aqui. Você já percebeu alguma ideia que defendia com força e depois descobriu que nunca tinha realmente questionado? E se você quer entender o que acontece quando essa obediência silenciosa se mistura com necessidade de aprovação, eu recomendo que você assista agora ao vídeo sobre como a busca por ser amado pode enfraquecer sua posição nas relações. Porque muitas vezes você não obedece só por falta de questionamento. Você obedece por medo de perder aceitação. E quando essas 2 coisas se combinam, sua autonomia desaparece sem que você perceba.